E quando eu estava preparando a ministração, já tem umas 3 semanas, se eu não me engano, e compartilhei com a pastora Lisa, eu falei, olha, Deus está colocando no meu coração essa palavra sobre celebração, porque nós vamos passar pela celebração de grupos familiares no dia 11 de dezembro, e eu comecei a refletir o que de fato a gente vai celebrar no dia 11 de dezembro. Celebração de grupos familiares. E aí eu pensando, falei, Senhor, porque é uma festa, é um evento que a gente vem para cá numa noite, e a gente celebra as vidas, celebramos a multiplicação do grupo, mas eu sei que a gente também lembra de algumas pessoas que já não estão mais no nosso meio. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que muitas vezes a gente olha aquilo que nós damos falta, aquilo que nós não conseguimos conquistar. Pensa na sua vida pessoal nesse ano de 2016. Quantas coisas boas aconteceram, mas parece que às vezes a gente consegue lembrar daquilo que a gente não conseguiu conquistar e não olhamos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor tem nos dado, a alegria, não celebramos a alegria de chegarmos até aqui. E não somente nos grupos familiares, mas na nossa vida pessoal, em todas as áreas. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, e eu comecei a escrever algumas frases rapidamente na folha, porque iam saindo. E o Espírito Santo falou comigo, só é possível celebrar se soubermos prantear. É um paradoxo, é algo bem contraditório, porque celebração é diferente de pranto, celebração, festa é diferente de choro, de lágrimas. Mas a Bíblia, ela nos ensina que para semearmos, para colhermos com alegria, nós vamos semear o quê? Com lágrimas, não é verdade? Abra lá a sua Bíblia em Salmos 126, que é o que diz essa canção, né, da Êxtila, até muito bem cantada por uma pessoa, né, que passou por uma perda muito forte esse ano, né, nossa irmã Êxtila, e que diz, né, os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria. E isso está escrito aqui no Salmo 126, que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Abre lá no Salmo, no capítulo 30 de Salmo, volta um pouquinho a sua Bíblia. Salmo, capítulo 30. Versículo 5 diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Você pode repetir comigo? O seu favor dura a vida inteira. O favor de Deus sobre a minha vida dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, todos nós passamos por situações difíceis na vida. Todos nós um dia passamos por um momento de luto, por um momento de pranto, um momento de tristeza. E aí Deus me fez lembrar de Davi. Eu acho aquele texto incrível, quando Davi perde o seu filho, e assim que ele recebe a notícia da morte do seu filho, ele se levanta daquela semana de pranto e de choro, e ele se lava, troca as suas vestes e começa a comer. Queria que você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16.
2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, a parte B, quando já começa o próximo texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o versículo 15, a parte B. Aqui está num contexto em que Davi, ele comete adultério com a mulher de Urias, e Batseba, então, ela engravida e tem um filho. Só que esse filho que ela tem, junto com Davi, é ferido pelo Senhor. E a criança então adoece. No versículo 15, parte B, diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te lavaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Queridos, tem pessoas que vivem enlutadas a vida toda, porque não sabem aceitar a dor da perda. Tem pessoas que não podem nem falar em morte, porque não sabem conviver com a perda, com a dor da perda. Tem pessoas que não aguentam ver outras tristes, cabisbaixas, porque não aguentam um período de luto, um período de tristeza. Queridos, todos nós somos seres humanos, e em algum momento da nossa vida, a gente vai ter tristeza, nós vamos estar enlutados, isso faz parte da vida. Sabe, eu tenho percebido que as pessoas que vivem enlutadas, que não conseguem celebrar, é porque elas nunca de fato viveram a dor da perda. Estão sempre tentando fugir da perda, estão sempre tentando fugir do luto, estão sempre tentando fugir do problema, mas acabam sendo reféns da perda, do luto, da tragédia e do problema. Nós precisamos, queridos, aprender a viver as perdas, a viver as tristezas, as situações difíceis que nos acometem, para aprendermos a celebrar. Aqueles que com lágrimas semeiam, eles voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Talvez você olhe as fotos do grupo familiar e você, ao olhar, você só se lembre daquele que não está mais aqui, porque você não teve o seu tempo de chorar por essa pessoa durante esse ano. Sabe, queridos, eu e o pastor Júlio lá no Jardim Esperança, temos agradecido tanto a Deus pelo povo precioso que o Senhor nos confiou para pastorear. E somos uma igreja como qualquer outra que temos problemas, temos situações muito difíceis a ser vencidas, não é verdade? Quantos aqui do Jardim Esperança estão aqui podem confirmar que temos muitas situações a ser vencidas?
muitas situações, como cada um de vocês, mas nós temos aprendido a agradecer ao Senhor por esse povo precioso, porque durante esse ano nós aprendemos a chorar por cada um que talvez não esteja mais entre nós, ou por cada problema que surgiu durante esse ano. Você já viu aquela pessoa, às vezes, que se prepara tanto para a festa, para aquele evento, ela está na festa, mas ela não celebra. Ela está no evento da festa, mas ela não sabe celebrar. Hoje as festas têm sido mais glamour e status do que uma celebração em si. Esses dias, a minha mãe estava me contando que viu uma reportagem de um homem que fez um casamento de 8 milhões. Talvez você tenha visto isso na televisão. As festas são muito glamurosas. As festas hoje são comemoradas, às vezes, para mostrar que eu tenho condição de fazer uma festa. Às vezes, as meninas querem uma festa de 15 anos por causa de um sonho, porque também eu quero mostrar, eu preciso mostrar para as minhas amigas que eu posso fazer uma festa de 15 anos. Mas, sabe, eu tenho percebido que ao longo do tempo, o diabo tem tentado roubar dos nossos corações o verdadeiro significado da celebração. Nós estamos, às vezes, na festa, mas estamos com o nosso coração enlutado. Estamos no evento da festa, da celebração de grupos familiares, porque devemos estar, mas o nosso coração não está, de fato, celebrando o ano de 2016. E o Senhor quer nos ensinar nessa noite, querido, a celebrarmos diariamente. Sabe, porque às vezes não celebramos, porque não aprendemos a chorar as nossas perdas. O Senhor quer nos ensinar a celebrar diariamente. Quem sabe chorar as suas perdas, quem sabe encarar o problema, ela consegue celebrar mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Ela consegue ter saciedade, uma sensação de saciedade, uma sensação de satisfação, uma sensação de contentamento e de gratidão no seu coração. Lendo um livro, Transforma Meu Pranto em Dança, eu vi uma parte muito interessante que diz que pessoas agradecidas são as que aprendem a celebrar mesmo através de lembranças difíceis e atormentadoras, porque sabem que a poda não é mera punição, mas preparação. Quando nossa gratidão pelo passado é apenas parcial, da mesma forma, a nossa esperança de futuro nunca poderá ser completa. Sabe aquela pessoa que vive olhando a grama verde do vizinho? Sabe aquela pessoa que vive olhando para o futuro e não aproveita o presente? É porque ela olha com gratidão parcial pelo passado que ela teve. Ela reclama tanto do que ela experimentou, ela reclama tanto de tudo que aconteceu durante o ano de 2016, que ela só vive olhando para um futuro que ela quer alcançar. Mas olha, ei, existe um presente. E nesse presente, queridos, o Senhor nos chama nessa noite para aprendermos a celebrar. E o tema da mensagem, para o Rafael amanhã não mandar o WhatsApp para mim perguntando, que eu sempre esqueço, né, Rafa? Vivendo uma vida de celebração diária. Nós precisamos aprender uma vida de celebração diária. E a vida de celebração diária, muitas vezes, está misturada a alguma tristeza que nos acomete. Hoje pela manhã, eu também senti muito a morte desses jogadores. E eu passei na casa da minha mãe falou assim, o que houve, está tudo bem? Eu falei assim, não, é por causa dessa situação. Porque a gente que passa por perdas, a gente também sente muito, né? Quando sabe que familiares perderam seus entes queridos. E aí eu consegui sair um pouquinho de casa, e eu chorei, orei, falei, Senhor, hoje eu vou pregar sobre celebração. E é isso que eu estou fazendo, eu estou chorando, e eu sei que eu vou sair daqui com alegria no meu coração, porque a celebração e a festa não se dá com a ausência de pranto e de tristeza. A celebração verdadeira, queridos, se dá mesmo em meio às circunstâncias adversas.
quando nossa gratidão pelo passado é apenas parcial, da mesma forma, nossa esperança de futuro nunca poderá ser completa. Mas submetendo-nos à poda que Deus realiza em nossa vida, não ficaremos tristes, e sim esperançosos por aquilo que Ele irá fazer em nós e através de nós, amém? A colheita trará suas próprias bênçãos. Queridos, o Senhor tem colheitas maravilhosas para nós no ano de 2017. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te dar uma oportunidade de você no altar, aqui no altar ou no seu lugar, chorar todos os choros, todos os prantos que você, talvez durante esse ano de 2016, tentou passar batido porque você não aguenta conviver com a dor da perda ou com a tristeza. O Senhor quer nos fortalecer, queridos, nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo, e o Senhor nos capacita para olharmos para as situações adversas, sim, com maturidade, e para olharmos com um olhar de gratidão ao Senhor. Quando a pastora Marta me mandou as fotos, a Ledilma está aí hoje? Ledilma? Não está passando bem. Quando a pastora Marta me mandou as fotos de São Pedro da Aldeia, eu falei, cadê a foto do grupo da Ledilma com a Luciana? Porque a Luciana fez parte da nossa história esse ano. E aí ela me mandou a foto da Luciana, porque às vezes o que a gente faz é deixar aquilo que nos causa tristeza esquecido. Aí eu vou passar por cima, eu não vou falar sobre isso, eu não vou comentar sobre isso, porque nós confundimos que celebração, que uma vida de celebração é a ausência de tristeza, é o tempo todo estarmos alegres, é estarmos radiantes, e não é isso, queridos. A celebração se dá no nosso dia a dia. Parece até contraditório, não é verdade? Parece até contraditório o fato, quando a gente fala de ganhar vidas, e eu estou falando aqui, né, de choro, eu estou falando aqui de prantear para celebrar. Parece até contraditório, queridos, mas sabe, o Senhor quer trazer cura sobre nós nessa noite. E nesse último Tadel regional, nós vamos nos levantar daqui, celebrando ao Senhor, com o nosso coração liberado, livre, para no dia 11 de dezembro, celebrarmos ao Senhor por uma celebração que já está acontecendo no nosso dia a dia, lá no nosso grupo familiar. Por isso nós orientamos, querido, vai preparando os adereços, vai preparando as bandeiras que você vai trazer para o dia 11 de dezembro, lá no seu grupo familiar. A celebração começa lá, a celebração começa lá dentro da sua casa. Quando você acorda e você vê graça no dia, quando você consegue, caminhando para o teu serviço ou dentro de um ônibus, de repente olhar uma mãe com uma criança de colo, amamentando, e você achar graça naquilo, a celebração começa nos pequenos detalhes. Quando foi a última vez que você parou e olhou para o céu e admirou a lua, admirou as estrelas? Quando foi a última vez que você conseguiu parar em frente ao marzão que nós temos aqui e você conseguiu admirar a criação e o Criador? Pastores, quando foi a última vez que vocês conseguiram se virar para trás, no banco onde nós costumamos sentar, e olhar para a igreja, ainda que com cadeiras vazias, nós olharmos para a igreja e olharmos com gratidão por aqueles que estão aqui? Porque nós falamos sim da nossa 100ª ovelha, nós oramos sim, nós estamos sempre olhando os nossos relatórios e como que a gente pode fazer para trazer aquela 100ª ovelha de volta, e de fato nós devemos fazer isso. Mas será que nós estamos fazendo só isso e aqueles que estão perto de nós estão se tornando invisíveis porque nós não conseguimos celebrar, não conseguimos ser gratos ao Senhor por aqueles que estão perto de nós? Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Essa pessoa, querido, é uma pessoa que tem uma história. É uma pessoa que reflete a glória de Deus. Nós olhamos tanto
aquilo que nós não conseguimos alcançar, que aquilo que está próximo e aqueles que estão próximos tornam-se tão invisíveis e nós não conseguimos celebrar ao Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer trazer sobre nós a verdadeira celebração. Uma celebração diária. De vez em quando eu tenho feito isso lá no Jardim Esperança, ninguém sabe, nem o meu esposo, acho que eu nunca comentei com ele. Às vezes eu saio do meu lugar, e antes eu fazia assim, né? A gente senta na frente, e às vezes eu saía do meu lugar e olhava assim, fulano não veio, ciclano não veio. Eu ficava assim, né? Pensando, oh, meu Deus do céu, o que houve? Agora eu tenho feito assim, eu saio do meu lugar e eu olho, eu começo a olhar o rosto daquelas pessoas que estão. E fico, Senhor, obrigada, Senhor, por fulano. Obrigada, Senhor, por ele que está aqui, por ela que está aqui. Obrigada, porque eu começo a ver a glória de Deus naqueles rostinhos que estão lá. E agradecer ao Senhor dentro de mim. Sabe, queridos jovens e adolescentes, o tênis de marca que não temos é sempre aquele que a gente quer ter e o que temos não valorizamos. Essa sociedade que nós temos vivido. É sempre um celular novo, de última geração, que nos faz rapidamente ver o nosso celular que nós compramos há 3 meses atrás como obsoleto, algo que já não serve mais, porque aquele celular de última geração é muito melhor. A definição dele, você já viu a definição desse celular? Da câmera desse celular? Você já viu o que ele faz? E aí, quando a gente consegue comprar aquele celular, a gente não usa quase nada. Mas o desejo por aquilo que a gente não tem nos faz ser pessoas ingratas com aquilo que nós temos ou com as pessoas que estão perto de nós. E o Senhor, nessa noite, queridos, o Senhor, Ele tem algo especial para nós. Nós vamos aprender a celebrar diariamente. Nós vamos sair daqui, queridos, aprendendo a celebrar e não fazer das festas um evento, mas fazer das festas uma celebração. Fazer do nosso aniversário não um evento, uma festa, mas fazer do nosso aniversário uma celebração de vida. Fazer da festa de Natal não um evento, mas fazer da festa de Natal uma celebração de vida, de confraternização com os nossos familiares. Fazer dos nossos cultos de celebração não um evento que todo domingo eu estou lá, mas fazer dos nossos cultos uma celebração semanal, que nós reunimos os nossos grupos familiares para celebrar ao Senhor. Amém, igreja? O Senhor nos chama nessa noite para repensarmos o nosso ano de 2016. Para voltarmos um pouco e chorarmos aquelas sementes que nós não choramos, porque com certeza o Senhor vai nos fazer retornar com alegria, trazendo os nossos feixes. Eu fui pesquisar na Bíblia as festas bíblicas, e eu vou precisar ler aqui porque, queridos, a minha memória não é lá essas coisas e eu acabo esquecendo. Mas as festas bíblicas, as 3 principais festas, a festa da Páscoa, ela durava 7 dias. Você imagina uma festa que dure 7 dias? Eles tinham muita coisa para celebrar, não é verdade? A festa de Pentecostes, que foi a festa onde Jesus se perdeu dos seus pais, aliás, onde os pais perderam Jesus, porque Jesus sabia muito bem onde ele estava, né? Mas os pais perderam Jesus. A festa de Pentecostes durava 7 semanas, que era a antiga festa das semanas, que era a colheita da cevada até o término da colheita do trigo. 7 semanas de festas. Imagina uma festa que dure 7 semanas. A festa dos tabernáculos, que é quando eles celebravam o tempo que eles viveram em tendas no deserto. Eles celebravam durante 7 dias e no 8º dia eles faziam uma festividade, uma reunião solene, que era com muita pompa, que tinha alguns rituais. No 8º dia, eram 8 dias de celebração, a festa dos tabernáculos, que depois se tornou a festa
festa que eles celebravam as colheitas dos frutos, porque eles deixaram, então, de habitar em tendas e passaram, então, a habitar na terra de Canaã. Então, eles não habitavam mais em tendas, e aí eles celebravam os frutos, as festas foram sendo adaptadas. Mas preste bem atenção, 7 dias, 7 semanas, 8 dias de festas. O Senhor, queridos, é um Deus festeiro. É um Deus de alegria, é um Deus de festa. Mas o Senhor também, Ele não esconde nada de nós. A Bíblia está recheada aqui de exemplos em que Deus não esconde as circunstâncias adversas de nenhum de nós. Porque Ele quer nos ensinar a celebrar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ou você já viu alguém dizendo assim: eu não tenho que festejar, não tenho que celebrar não, porque eu estou passando um momento difícil. É claro, queridos, eu também não sou tola ao ponto de pensar que de repente a pessoa perdeu um ente querido, a pessoa está passando um momento difícil, ela não vai chegar pulando, claro que não, claro que não. Tudo bem que a pessoa não vai fazer isso, ela está no momento de luto, não é verdade? No momento difícil. Mas existe uma celebração dentro dela. O Senhor quer nos ensinar a celebrar diariamente. A celebrar diariamente quando você faz uma comida na sua casa, para a sua família. A celebrar diariamente quando você está lá no seu serviço, rodeado de papéis na sua mesa, e você diz: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho para sustentar a minha casa. Quando você está, de repente, vivendo um momento em que você não esperava passar, você fez uma programação para que tudo saísse certinho, mas algumas coisas te pegaram desprevenido e você tem o coração grato. Senhor, eu te agradeço pela tua presença em mim. Sabe, queridos, essa sensação de gratidão, essa sensação de satisfação, de saciedade, gera em nós um coração que sabe celebrar. Gera em nós celebração, gera em nós festa. E as festas, o momento da festa, não é só um evento, mas é uma culminância de toda uma vida de celebração e de gratidão ao Senhor Jesus. Ou você não é grato por tudo que o Senhor Jesus fez? Como o pastor Márcio falou, podemos pagar ao Senhor Jesus por todo o sacrifício dele na cruz por nós? Claro que não. Claro que não podemos, por isso nós somos gratos eternamente. Por isso nós fazemos o que fazemos, porque amamos ao Senhor Jesus. Amém? O Senhor, Ele nos chama nessa hora para termos o coração saciado por Ele.